O RZTR vem chamando a atenção dos investidores que buscam renda passiva consistente e exposição ao agronegócio brasileiro. Eu considero esse fundo uma joia entre os fundos imobiliários por conta do seu modelo de negócio. Esse fundo tem surpreendido bastante com dividendos acima da média. Mas afinal, qual o segredo por trás desse rendimento tão alto? Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café Dividendos. Neste vídeo eu vou abrir o relatório gerencial e revelar os principais fatores que tornam o RZTR11 uma escolha estratégica para quem busca crescimento e estabilidade na carteira. Então fiquem até o final do vídeo. Mas antes, agora no café. E bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análises, mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises, então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza pessoal? Então vamos lá, já entrando direto aqui no RZTR11, que é um fundo imobiliário sensacional, como eu falei, o fundo imobiliário ligado ao agronegócio, porque o RZTR ele está ligado ao assentamento ali de terras e compra e vendas de fazendas agrícolas. Então ele faz um modelo de negócio bem interessante, um modelo de negócio bem diferente do que nós estamos acostumados aí nos fundos imobiliários, com galpões logísticos, shoppings, supermercados ou fundo imobiliário de papel, que são certificados recebíveis imobiliários, entre outras coisas. Então ele faz um modelo de negócio bem interessante com esses arrendamentos de terra, compras e vendas de fazendas agrícolas. Então vamos dar uma detalhadinha aqui rapidinho no RZTR11, depois eu vou abrir o relatório gerencial com eles para a gente ver como que funciona esse modelo de negócios do fundo imobiliário da Risa Terrax. Então ele está ali com uma cotação de R$ 93,82 nesse exato momento, com dividend yield nos últimos 12 meses de 12,94%. Então ele vem distribuindo mais de 1% de dividend yield para os seus cotistas por mês. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo que distribui mais de 1% de dividend yield isento de imposto de renda para os seus cotistas todos os meses. Então isso aqui é fantástico. E qual que será que é o segredo para o RZTR11 fazer isso? Vamos descer mais aqui embaixo. Na hora que ele abrir o relatório gerencial, nós vamos conversar sobre isso. E tudo isso que eu falei, ele ainda está 2% descontado. Isso aqui é maravilhoso. Ele está com PVP abaixo de 1, ele está com 0,98 neste exato momento. Então ele está 2% descontado. Então isso aqui é excelente. Uma liquidez diária muito boa de 2,75 milhões. Uma variação nos últimos 12 meses de 14,89%. Então isso aqui indica que ele vem subindo bastante nos últimos 12 meses aí na sua variação. E para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos no RZTR11, eu já teria aproximadamente R$ 1.700. Então aqui está a rentabilidade e a rentabilidade real deste fundo imobiliário. Aqui só algumas informações sobre o RZTR11. Como eu falei, ele é um fundo imobiliário de tijolo. Ele está com um número de cotistas de 141.552, com 18.851.709 cotas emitidas. Ele tem um valor patrimonial excelente, acima do 1 bilhão. Ele está com 1,82 bilhão de valor patrimonial, e o seu valor patrimonial por cota deveria ser R$ 96,29, por isso que ele está 2% descontado. Ele distribuiu esses R$ 1,05 de dividendos para os seus cotistas no último mês, e o excelente é que ele está com uma vacância de 0%. Então todos os seus imóveis estão vagos nesse exato momento com inquilinos. Então, isso aqui é excelente, ele está com 0% de vacância. Descendo aqui, ó, a gente vai dar uma olhada. Como eu falei lá, um rendimento de mais de 1% no mês. Ele vem distribuindo 1,12% por mês para os seus cotistas. Como eu falei, um dividend yield de 12,94%. Então aqui ó, o dividend yield no médio nos últimos 5 anos é de 15,87% do RZTR11 e o atual já está na casa dos 12,94%. Descendo aqui, ó, ele pagou um total nos últimos 12 meses de 11,15% para os seus cotistas. Então um gráfico excelente de pagamento de dividendos. Aqui em 2024 foi o seu maior pagamento de dividendos, que ele pagou 1,15, depois 1,10. Aí ele voltou a ficar ali ó, desde o começo do ano, ele vem pagando 0,5 reais de dividendos para os seus cotistas. Quando ele faz a Datacom, quando ele anuncia o seu pagamento, ele geralmente anuncia o pagamento de dividendos no último dia do mês anterior e no começo do mês seguinte ele faz o pagamento de dividendos. Então ele pagou lá no dia 7/7, na segunda-feira ele fez o pagamento para os seus cotistas de 1,05 de dividendos por cota. Como eu falei, ele vem distribuindo esse dividendo excelente para os seus cotistas. Eu sou um dos cotistas do RZTR11, então eu recebi esse valor pelas cotas que eu tenho. Aqui está a fórmula do Magic Number do RZTR11. R$ 93,82 é o seu valor atual de cota e o último valor de dividendos pago por cota foi de 1,05. Então vocês teriam que ter ali aproximadamente 90 cotas para gerar esse efeito bola de neve, esse efeito dos juros compostos que eu falo bastante aqui nos meus vídeos,
efeito excelente, porque com essas 90 cotas, vocês já receberiam 93,82 e comprariam uma nova cota. Então, vocês não precisariam colocar mais dinheiro do seu bolso para gerar esses 93,82. Porque com essas 90 cotas, vocês já receberiam esse valor e conseguiriam comprar uma nova cota dele. Então, a 90 cotas vezes 93,82, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 8.500 investidos no RZTR11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Beleza, pessoal? Então, vamos descer aqui para a gente dar uma olhadinha sobre a Risa Terrax, média 5 estrelas, então um fundo imobiliário excelente. Aqui está só algumas listas dos imóveis que ele tem, das fazendas, são 9 no Mato Grosso, 4 no Maranhão, 3 no Tocantins, 3 em Goiás, 1 no Paraná, 1 na Bahia, 1 no Piauí. Então fazendas em localizações muito boas aí, ligadas ao agronegócio, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Goiás, Paraná, Piauí e na Bahia. Eu não vou falar o nome das fazendas agora, porque a gente vai entrar no relatório gerencial, que ele soltou ali no dia 7/7. Então já vamos entrar aqui no relatório gerencial para a gente ver o relatório da Risa Terrax. Então lá, o relatório gerencial referente ao mês de maio. Como está falando ali, ó, agronegócio, Risa Asset Management. Então é um relatório gerencial bem bonito, aqui é a capa dele, que vocês conseguem ver o objetivo do fundo. Então vamos ler o objetivo do fundo. Ó. O FII Risa Terrax tem como objetivo principal gerar retorno para os investidores no longo prazo através do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em três diferentes estratégias: Sale and Leaseback, Buy to Lease and Land Equity. Então são três formas diferentes de estratégias que eles têm para gerar dinheiro para os seus cotistas. Então o fundo tem como foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas na produção de grãos e fibras. Então isso aqui é excelente. O modelo, eu vou descer ali, vou detalhar essas três estratégias que eles têm para vocês verem como é bem legal essas estratégias que o RZTR11 faz. Então aqui é o dividend yield, como eu falei para vocês, o dividend pago por cota foi de 1,05, o yield em 1,12% e nos últimos 12 meses 14,26%. Então isso aqui é muito bom, isso aqui é referente ao mês de maio, como eu falei. Aqui está a negociação, está os ativos, ó, em área total por hectares, 81.855. O número de ativos está com 22, né? Falando ali de maio. Então, ó, arrendamento, o prazo médio final dos contratos de arrendamento que ele faz é de 10 anos. Então, são contratos longos, contratos excelentes aí, né? A longo prazo, de 10 anos, como vocês podem ver aqui, referente aos arrendamentos. E a taxa percentual de arrendamento médio dos contratos, né? Essa taxa percentual é de 15,26%. Então, uma taxa muito boa também que ele tem de média dos contratos que o RZTR11 faz referente aos arrendamentos. Aqui descendo, né, a Risa Terrax é um indicador de soja que nós temos aqui, do agronegócio, do milho e da soja também, como eu falei. Aqui estão os indicadores do milho, referente a Exalc, MBM e F Bovespa soltou um indicador de algodão em pluma. Então, como vocês podem ver, depois vocês abram o relatório gerencial e vocês dêem uma lida. Mas aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês também, os retornos que ele traz. Ele tem um total de receita excelente aí, ó, no último mês de maio, uma receita de 22.698.334 foi a receita que o fundo trouxe. E ele teve uma despesa de menos 1.787.738. Então o resultado do fundo foi 20.910.596. Então que é excelente, uma receita muito alta para um total de despesa aí pequeno, que deu todo esse resultado para o fundo de 20.910.000. Isso trouxe um resultado por cota de 1,109, então quase 1,11 por resultado de cota. Ele distribuiu para os seus cotistas 1,05, então ele distribuiu menos do que ele tem em resultado, então ele ficou com um pouco em caixa também. Isso aqui é excelente, porque ele distribuiu menos do que ele tem. Então, como vocês podem ver, ele tem um resultado por cota excelente, muito alto, todos os meses ele tem esse resultado muito alto por cota. Então isso é por conta das estratégias que ele tem. Então o segredo do RZTR são essas estratégias que eu vou detalhar com vocês, mas isso aqui é muito bom, um fundo imobiliário que tem um resultado e ele distribui abaixo desse resultado. Isso aqui é muito bom porque ele sempre vai manter em caixa um valor para ele conseguir distribuir nos meses seguintes e por aí vai, e rodar esse fluxo de caixa do RZTR11, que é extraordinário. Aí descendo aqui, ó, a atribuição por performance. Então aqui, ó, essa fazenda em Paranatinga aqui, ó, ela é, como a gente consegue ver aqui pela performance de atribuição, ela é a melhor fazenda que o RZTR11 tem no seu portfólio, porque ela distribui 0,26 centavos, né? Ela que consegue distribuir 0,26 centavos por cota aí para os cotistas do fundo. Então, como vocês podem ver, as outras é 0,08, 0,06
e por aí vai. Essas aqui são as melhores fazendas que tem no portfólio do RZTR11. Aqui está o resumo, mas vamos descer aqui, ó. Aqui tem o histórico de rendimentos e projeções. Eu quero chegar no... Aqui tá, estratégia Sale and Leaseback. Então, como vocês podem ver, então é uma estratégia bem legal que consideramos baixo custo de inadimplência envolvido nessas operações, uma vez que, em caso de déficit dos contratos, a opção de recompra é rescindida. Neste cenário, o fundo seria beneficiado por toda a valorização imobiliária acumulada desde a aquisição a qual é realizada com desságio, pois o ativo poderia ser vendido a qualquer momento a preço de mercado. Vale ressaltar que os ativos são propriedade do fundo, o que difere de operação de dívida com garantia imobiliária, seja ela alienação fiduciária ou hipoteca, que em caso de default precisaria ser executada posteriormente, levada a leilão. Então essa aqui é a estratégia Sale and Leaseback, como vocês podem ver, venda da terra, contrato de arrendamento, pagamento de arrendamento e recompra da terra. Então esse é o fluxo, esse é o ciclo que faz a estratégia Sale and Leaseback. Também temos a estratégia Buy to Lease aqui embaixo e a estratégia Land Equity. Aqui embaixo também tem as estratégias que fala sobre a estratégia Sale and Leaseback. Eu li só o finalzinho porque é uma estratégia muito alta, mas vocês podem ver nas estratégias Sale and Leaseback e Buy to Lease, as operações têm uma dinâmica muito próxima a uma dívida, uma vez que o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendatário possui uma opção de compra do ativo. Aqui do lado também tem a estratégia Land Equity, como vocês podem ver, compra da terra, aí tem a Risa Terrax, né, que é a expectativa de valorização e arrendamento, aí depois eles fazem a venda da terra. Então essa é a estratégia que, na minha opinião, é a melhor. Eles fazem a compra da terra, aí a terra vai lá e valoriza, aí eles vendem essa terra ganhando mais, ganhando seu capital na venda da valorização dessa terra. Então as fazendas aí, né, elas conseguem se valorizar bastante dependendo da sua localização e da cultura que é produzida na fazenda. Então o RZTR compra essa terra, compra essa fazenda, tem a expectativa de valorização, depois vende a terra aí por conta do arrendamento da terra. Então, na estratégia Land Equity, a gestão opta por adquirir um ativo por entender que o potencial de valorização é alto ou que o preço de aquisição está abaixo do valor de mercado. Nessa estratégia, existe o retorno através do contrato de arrendamento e ou a da valorização imobiliária obtida na venda do ativo. Então, isso daí é tudo que eu expliquei para vocês. Então, essas estratégias são excelentes, são muito boas, são bem legais. Vocês podem ver a estratégia Sale and Leaseback, a estratégia Buy to Lease, elas são mais ou menos quase parecidas, né? Os principais riscos envolvidos nessas estratégias o principal risco envolvido nessas operações está relacionado à taxa de juros, uma vez que todas as operações forem originadas em taxas pré-fixadas, se os juros sobem, o fundo perde atratividade, se os juros caem, o fundo fica mais atrativo. Então tem que tomar cuidado só quando as taxas elas subirem, né? Se os juros subirem, o fundo ele não vai ser tão atrativo assim, mas se eles caem, aí tem uma atratividade, aí o RZTR vai lá e compra, como eu falei, para ter essa vantagem aí quando cai as taxas, ele fica mais atrativo, ele vai lá e compra e depois tem a valorização, ele vai lá e vende e ganha nessa margem de valorização. Então vamos descer aqui ó, só para a gente dar uma olhada nas propriedades que ele tem. Ele tem no total 22 propriedades, como eu falei, então em localizações excelentes, ó, Bom Jesus no Piauí, Serranópolis em Goiás, Sorriso no Mato Grosso, Nova Ubiratã no Mato Grosso também. E aqui tem as culturas, ó, soja, milho e sorgo, cana-de-açúcar, soja e milho e sorgo, soja, milho e sorgo e feijão, eucalipto aqui nessa fazenda de Vanderlândia, no Tocantins. Então são culturas muito boas que são produzidas nessas fazendas, né, nessas terras aí que fazem os arrendamentos. E aqui tem a tese de investimento, como vocês podem ver, ó, Buy to Lease nessa, Sale and Leaseback nessas outras, Buy to Lease, Sale and Leaseback, Buy to Lease, Sale and Leaseback. Essa daqui ó, em Vanderlândia que está em Land Equity, como eu falei, eles compraram, estão esperando a valorização para depois vender. Então eles têm apenas duas fazendas, né, duas terras, né, de arrendamento nessa estratégia de Land Equity. Ali também em Canarana, no Mato Grosso, que eles estão esperando isso daí. Mas a maioria das empresas, das fazendas, né, desses ativos que eles têm no portfólio é Sale and Leaseback. Então ele tem um valor de aquisição bem alto, né, dessas fazendas, dessas terras. Os arrendatários são muito bons, como vocês podem ver que é o grupo Fritzen, Walter, o Agropecuária Poranga, e todos esses inquilinos eles pagam certinho todos os meses. Então não tem problema aí do fundo ter calote por conta desses inquilinos.
Então, ele consegue gerar bastante capital, bastante caixa aí todos os meses, como vocês conseguiram ver o fluxo de caixa do fundo imobiliário lá em cima. Então, ele recebe mais de 1,11 centavos por cota e distribui 1,05 centavos por cota para os seus cotistas. Aí descendo aqui embaixo, vocês conseguem ver o tamanho das fazendas. Ó, tem a Fazenda Santa Clara, as fazendas Morangas em Bonito e Ponte de Pedra. Olha o tamanho dessa área aqui. Olha o tamanho dessa área de terra que tem aqui, a Fazenda Morangas, Bonito e Ponte da Pedra, que são propriedades de médio porte localizadas no município de Serranópolis. Então, isso aqui é médio porte. Imagina, olha aqui, tem 2.304 hectares de área total e área de plantio de 1.557 hectares. E a cultura, como vocês podem ver, é soja, milho e sorgo. Então, é uma propriedade muito grande mesmo. São fazendas excelentes que tem aí no portfólio do RZTR11. Esse é o segredo do RZTR11. Essas estratégias muito boas que eles fazem. Então, uma gestão excelente que a Risa Terrax faz. Uma gestão muito boa, que tem uma administração excelente, que consegue fazer todo esse negócio para o fundo imobiliário. Eu gosto bastante desse fundo imobiliário porque eu acho ele uma joia por esse modelo de negócio que ele tem. Muita gente não olha para esse modelo de negócio. Muita gente gosta apenas de galpões, shoppings, supermercados, hospitais e por aí vai, ou só fundo imobiliário de papel, mas eu gosto de olhar para esse tipo de negócio, que é um modelo diferente, que gera bastante caixa, como vocês podem ver, ele está sempre distribuindo dividendos acima da média. Um fundo imobiliário de tijolo distribui mais de 1% no mês, ele distribui 1,12% no mês, é muita coisa, lembrando que é isento de imposto de renda. Então tudo que cai é livre de imposto de renda no bolso de vocês. Então vale a pena o estudo, abrem um relatório gerencial aí, leiam mais sobre essas estratégias, leiam mais sobre essas fazendas, sobre essas terras, sobre o arrendamento que ele faz. Então, porque é um fundo imobiliário muito bom, um fundo imobiliário bem interessante de se estar estudando. Lembra que eu não faço recomendação de compra e venda, façam o próprio estudo de vocês. Eu detalho aqui junto com vocês, leio com vocês o relatório gerencial, mas é importante vocês estarem estudando aí também. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas. Para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Vendas não cresça cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!